Bom dia, amigos da Sala 57. Que bom conversar com você nesta manhã de quinta-feira. Aqui o seu amigo Wellington Ribeiro, compartilhando com você a reflexão do livro de Primeiro Crônicas. O capítulo é o 11. E esse é o capítulo onde começa a apresentar o reinado de Davi. E você viu que no capítulo 10, a vida de Saul e Jonatas é resumida muito, né, em um só capítulo. Mas nós vamos ver que agora é dedicado no livro das Crônicas de Israel uma parte bem considerável a Davi, porque ele foi o rei mais importante da nação. E nós vamos repassar aqui por algumas experiências, algumas histórias que nós já vimos nos livros de reis, e nós vamos buscar agora ver uma perspectiva diferente daquela que já vimos anteriormente. Eu separei aqui porque nesse capítulo ele fala sobre os valentes de Davi também, né? Fala sobre como Davi toma Jerusalém, como ele toma Sião para ser a cidade dele, a cidade de Davi, e depois fala sobre todos os valentes de Davi, homens que fizeram grandes feitos diante das batalhas que Davi lutou, e não só diante das batalhas, mas diante de todos os momentos. Tá narrado aí também aquele episódio onde ele sente sede e tem o desejo de tomar da água da fonte que ficava na cidade que estava tomada. E aí então três dos seus capitães vão lá e pegam uma vasilha de água. E Davi oferece aquilo como um sacrifício ao Senhor. Tem também outros homens citados que eram muito adestrados na arte da guerra e que por isso eles eram valentes e faziam parte do exército do rei Davi. Nessa parte relacionada aos valentes de Davi, eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe. Leia com calma cada um desses homens que eram os valentes e você vai ver que vários deles pertenciam a outras nacionalidades. Eles não eram necessariamente todos judeus, hebreus, porque Davi era uma pessoa que conseguia atrair para si várias outras, vários outros tipos de homens e mulheres de outras nações, homens que tinham, conheciam e tiveram antigamente um princípio de adoração diferente, mas Davi, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de conduzir o seu, digamos assim, o seu ministério contínuo, né, que era ser um rei, ele conseguiu atrair muitas pessoas de várias nacionalidades, de vários povos, para conhecerem o Deus de Israel. Mais importante do que os valentes de Davi, acredito eu, nesse capítulo, seja essa referência, porque às vezes você e eu hoje pensamos que não conseguimos atrair as outras pessoas de outras denominações religiosas ou de outros grupos étnicos para conhecer o Deus que nós servimos. Mas se isso não está acontecendo, é porque nós não temos a atratividade sobrenatural, que é exatamente aquela que vem como resultado de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas a minha reflexão mais importante é a que está escrita no verso 1 e no verso 2. Perdão, mais importante não, né? Aqui eu quero dar uma ênfase maior, porque é importante, toda parte da Escritura é importante. E no verso 1 diz que Israel se ajuntou e proclamou Davi como rei. E antes de proclamá-lo como rei, no verso 2 diz algo interessante. Diz assim, ó: já antes, quando Saul ainda era rei, eras tu que fazias Israel sair e entrar. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo Israel. Tu serás príncipe sobre o meu povo Israel. Antes, ainda quando Saul era rei, Davi é que fazia o povo sair e entrar. Algumas pessoas
elas ficam esperando ter autoridade não, ter um cargo para desempenhar algumas coisas para Deus. Inclusive, o nosso modelo de igreja atual é um modelo de igreja que é extremamente destrutivo para o desenvolvimento de muitas pessoas, porque muitas vezes nós limitamos, o fazer algo para Deus dentro da igreja, nos dias de culto. E esquecemos de valorizar todos os outros dias da semana e os outros horários do dia que nós não estamos na igreja. Afinal de contas, existem vários ministérios que podem ser desenvolvidos fora da igreja. E eu acredito, sem sombra de dúvidas, que Deus está mais ansioso em ver que isso aconteça fora da igreja do que com o que acontece dentro da igreja. Eu tenho absoluta certeza que Deus, lá do céu, olha para muitas das nossas igrejas e fala assim: "Meus filhos, quando é que vocês vão fazer com a mesma perfeição esse trabalho lá fora do templo, do mesmo jeito que vocês fazem para mim dentro deste templo?" Eu tenho absoluta certeza disso. E eu convido você a começar a olhar essa realidade por essa perspectiva. Você não precisa ficar preso a um cargo dentro de uma igreja e nem a um dom, a um ministério que se exerce somente no dia de culto. Veja, Davi, enquanto Saul era rei, ele não tinha um cargo, mas ainda assim ele era o líder. Ele já conseguia cativar e levar todas as pessoas junto de si. Você se recorda muito bem que ainda quando Davi apacentava o rebanho, ele foi ungido, mas mesmo ele sendo ungido rei, ele não ocupou o cargo até a morte de Saul. Então, você se recorda que ele poderia, né, se fosse como nós vimos aí no livro de Reis, de Segundo Reis, vários e vários reis que foram assassinados, que cometeram, um complô, golpe de estado. Davi poderia ter feito isso, mas ele não fez, ele aguardou pacientemente. Só que, enquanto Davi aguardava pacientemente, ele era um homem que estava em plena atividade para o reino de Deus. Ele não dependia de um cargo, porque a unção do Espírito que estava sobre ele o fazia entrar em movimento, não somente quando ele tivesse uma coroa, mas quando ele coloca a coroa na cabeça, ele apenas continua a fazer tudo aquilo que ele já fazia. Hoje, existem pessoas que, quando perdem um cargo na igreja, não fazem mais nada. Existem aqueles que, após um ano de trabalho, dizem assim: "Poxa, eu estou cansado, ano que vem eu não vou fazer nada, eu vou descansar. Fulano e Beltrano vai ter que fazer alguma coisa." Existem aqueles que ainda dizem assim também: "Ah, quando eu tiver um cargo, eu vou fazer. Quando eu for diretor ou quando eu for diretora daquilo, eu vou fazer." Queridos amigos, você está agindo, se você pensa dessa forma, você está agindo da forma errada. Veja, Davi é o que fazia o povo entrar e sair, antes mesmo dele ser rei, porque isso tinha a ver com quem ele era e ao Deus que ele servia, e não ao cargo que ele ocupava. Eu quero que isso fique muito forte na sua mente, porque eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo quer suscitar em você um ministério muito grande, muito poderoso. Se você se permitir ser usado, usada, tocada, ungido, ungida, ele vai te usar. Ele vai levantar em você um ministério contínuo. Mas eu tenho absoluta certeza que esse ministério não vai se limitar a um dia de culto ou ao templo onde você congrega. Que Deus abençoe o seu dia, que você receba a paz de Cristo no seu coração. E amanhã nós nos encontramos na sala 57.